Olá, eu sou a instrutora Deise Parisotto e hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o ajuste do contribuinte substituído. Mas antes de a gente falar do ajuste propriamente e da sua grande mudança que aconteceu agora no mês de junho, eu queria falar para você, se você ainda não me segue lá no canal do YouTube, segue lá, Deise Parisotto, coloca lá no sininho para você ser notificado toda vez que a gente lança uma videonotícia como essa. Bom, vamos passar então agora para falar propriamente sobre o ajuste da ST. Do que eu estou falando? Nós tivemos, desde o ano de 2016, uma grande e importante mudança que ocorreu devido ao julgamento que houve lá no STF do recurso extraordinário 593-849, que trouxe a questão da substituição tributária não ser mais considerada definitiva, ou seja, criou a possibilidade das empresas buscarem a restituição do valor pago lá na ST, lá no início da cadeia produtiva, toda vez que o valor chega na hora de vender ao consumidor final com um preço abaixo do que realmente foi recolhido. E com isso criou-se então a possibilidade, e criou-se o ajuste do contribuinte substituído, que é a matéria desse vídeo. Se você está me assistindo de um outro estado que não seja o estado do Rio Grande do Sul, é muito importante você verificar com o seu estado quais são os posicionamentos e como está sendo tratado essa questão do ajuste da ST, Então eu venho acompanhando vários estados, muitos já colocaram em seus regulamentos, então verifique com o seu estado qual é o tratamento. Agora, se você que está me assistindo é do estado do Rio Grande do Sul, então nós vamos falar sobre a mudança, mais uma mudança, que aconteceu no ajuste do contribuinte substituído. Foram tantos ajustes, nós tivemos ajustes dos ajustes, Então agora a gente vai falar, eu estou falando de quem? Bom, eu vou falar das empresas dividindo da seguinte forma: as empresas que tiveram faturamento, a soma do faturamento de todos os seus estabelecimentos menores do que 78 milhões, ou as empresas que tiveram a soma de todos os seus faturamentos de todos os estabelecimentos maiores do que 78 milhões. Lembrando que para fazer essa análise, eu devo analisar desde o mês de novembro de 2018 até outubro de 2019. Então, eu verifico o primeiro passo. Eu verifico qual foi o faturamento de todos os estabelecimentos daquela empresa nesse período. E vai acontecer duas coisas: ou eu tive menos que 78 milhões, ou eu tive mais do que 78 milhões. A gente começa falando das empresas aqui com menos de 78 milhões. E elas puderam, no ano de 2020, optar pelo ROT ST. O que é o ROT ST? É aquela questão que diz assim: é o regime optativo, onde a empresa opta em não calcular o ajuste. Ou seja, se ela vender com preço maior, ela não vai fazer nenhum recolhimento. Logo, se ela vender com preço menor ao consumidor final do que saiu lá do cálculo da ST, ela abre mão de fazer o crédito, de pegar então esta restituição. Ela opta em continuar como definitivo a substituição tributária. Bom, o que acontece aqui, pessoal? As empresas com receita bruta, com faturamento menor do que 78 milhões, tiveram a possibilidade de optar pelo ajuste, pelo ROT ST. Enquanto as empresas com faturamento superior a 78 milhões não tiveram esta possibilidade, elas não têm como fazer esta opção. Então, elas ficaram impedidas de optar pelo ROT ST. Lembrando, que o ROT ST, ele é válido até o dia 31 de dezembro de 2020. Para o ano de 1º de janeiro de 2020 até 31 de dezembro de 2020. Sendo que a opção, ela findou no estado do Rio Grande do Sul em 28 de fevereiro de 2020. Foi o último prazo para poder fazer essa opção. Bom, o que aconteceu a partir disso, Então, vamos pensar o seguinte: as empresas menos que 78 milhões, elas tinham a possibilidade de optar pelo ROT ST, mas tivemos muitas que não optaram. Então, elas continuaram na obrigatoriedade de fazer o ajuste da ST, e tivemos uma outra mudança quanto àquelas com faturamento abaixo de 3 milhões e 600. Mas elas continuam, na obrigatoriedade de fazer, e aquelas com abaixo de 3 milhões e 600 entram na obrigatoriedade a partir de 2021. Vamos pensar naquelas que estão na obrigatoriedade.
e elas não optaram pelo ROT ST, o que aconteceu com elas? Elas, a partir do dia 1º de abril, tiveram que mudar a forma de tributar o ajuste da ST. Se elas eram varejistas, elas passaram a partir de 1º de abril tendo que tributar tal como não varejista. Do que eu estou falando aqui, pessoal? O estado do Rio Grande do Sul, para poder fazer o ajuste da ST, o primeiro passo era verificar se a empresa era varejista ou não varejista. E para isso se analisava o ano calendário anterior. Uma vez que ela visse que ela era não varejista, continua a tributação igual no ano de 2020, não teve mudança nenhuma, continua como não varejista. Mas vamos falar daquelas que olharam para o ano anterior, ou seja, olharam para 2019 e viram que a preponderância das saídas era vender para consumidor final. Logo, são tratadas como varejistas. Uma vez que elas não optaram pelo ROT ST, elas, a partir do dia 1º de abril, tiveram que alterar a forma de tributar, deixando de tributar como varejista e passando a não varejista. Mas o que muda aqui? O que é isso, né? O que altera isso? A grande diferença é que o varejista, para ele, era possibilitado fazer crédito pelos estoques, fazer crédito pelas compras, independente se as vendas iriam acontecer dentro daquele mês ou não para consumidor final. Enquanto o não varejista, só é permitido fazer o crédito se a venda acontecer dentro do mês. Vou dar um exemplo para a gente ficar um pouquinho mais claro isso. Imaginem que uma empresa fez uma compra de canetas, comprou 800 canetas. Quando ela tributava como varejista, ela podia fazer o crédito dessas 800 canetas dentro, vamos imaginar que ela tivesse comprado dentro do mês de março, ela podia fazer o crédito no mês de março. Independente se ela vendesse 10 canetas no mês de março, 500 canetas no mês de março ou até mesmo as 800 canetas no mês de março para consumidor final aqui dentro do estado. Então era possibilitado a ela fazer o crédito das 800 canetas. Enquanto que o não varejista, ele fez a mesma compra das 800 canetas, mas imaginem que no mês de março ele vendeu 237 canetas. Então, ele só pode fazer crédito não das 800, mas sim das 237 que ele teve a saída, que ele teve o débito pela saída a consumidor final dentro do estado. Então, olha só, mês de março comprei 800, vendi 237, só posso me creditar de 237. Mês de abril, não fiz compras, vendi 58 canetas para consumidor final. Eu vou lá e busco o crédito daquelas 58 canetas, daquela mesma nota que eu comprei do mês de março. Mês de maio, vendi mais 135 canetas, eu vou fazer o crédito das 135 canetas. Então, eu vou lá e busco lá a nota de março para poder fazer o crédito. Essa é a grande diferença de ser, para o estado do Rio Grande do Sul, varejista ou ser não varejista. Então, o que aconteceu com essas empresas que podiam fazer crédito das notas pela totalidade? Elas passaram a partir de 1º de abril a ter que pensar em fazer o crédito somente dos produtos que tiver débito de ajuste pela venda a consumidor final dentro do estado. E o que acarretou essa mudança de varejista para não varejista? Essa mudança acarretou o levantamento do estoque do dia 31 de março de 2020, aonde elas tiveram que fazer o estorno daqueles créditos que elas tinham em cima dos produtos com estoque. Bom, por que eu estou falando tudo isso, pessoal? Para mostrar para vocês o que vai acontecer a partir de 2021 com as empresas que têm faturamento maior do que 78 milhões. Vamos lá? O que aconteceu, pessoal? Nós tivemos o decreto 55.297 de 2020, que trouxe uma mudança acrescentando a nota 7 lá no livro 3, artigo 25A. E essa nota 7 traz o seguinte, que a partir de 1º de janeiro de 2021, todas as empresas do estado do Rio Grande do Sul que estejam apurando o ajuste terão que tributar conforme o artigo 25B. O que quer dizer isso? Terão que tributar conforme os não varejistas. Resumindo,
não poder fazer todo o crédito da compra do mês, e sim exclusivamente somente do que for realmente vendido a consumidor final dentro daquele mês. E aí isso vai influenciar quem? As empresas que tinham faturamento acima, né, de 78 milhões. Porque aquelas que têm abaixo de 78 milhões e não optaram pelo Hot ST, elas já estão fazendo isso desde 1º de abril de 2020. Agora, aquelas que têm acima de 78 milhões, e aqui vai o meu recado, se você atende algum cliente, contador com empresas com acima de 78 milhões, e estou falando de supermercados, estou falando de farmácias, estou falando de empresas de revenda de autopeças, né? Então, postos de combustível que tem a soma dos seus estabelecimentos acima de 78 milhões, o que vai acontecer com eles é que a partir de 1º de janeiro de 2021, eles eram tratados como varejistas, agora no ano de 2020, eles passam a ter que tributar o ajuste da ST como não varejista. E neste caso aqui, levantamento, para fazer essa troca, levantamento do estoque no dia 31 de dezembro de 2020. Aonde ele vai ter que fazer o levantamento do estoque, vai ter que fazer também a exclusão, né, o estorno do crédito que ele tomou em cima desse estoque em 3 parcelas mensais iguais e sucessivas. Até o momento nós temos apenas isso, né? Não sabemos se ainda vai ser mantido essa regrinha das 3 parcelas mensais iguais e sucessivas. Até a legislação de hoje é isso que nós temos. Bom, pessoal, então o que eu queria dizer para vocês é atenção, principalmente aí para quem não aderiu ao Hot ST e podia ter aderido, então essa mudança de 1º de abril de 2020, e principalmente para quem tem receita bruta acima de 78 milhões, aonde vamos ter então esta mudança de forma de tributação do ajuste da ST. Lembrando ainda que o Hot ST, ele é válido até 31 de dezembro de 2020. Isso quer dizer que nós não temos Hot ST ainda para 2021. Ok, pessoal? Certinho? Então esse foi o meu recadinho de hoje, falando do ajuste da ST. Eu sei que esse assunto é bem complexo, a gente tem no curso Entendendo ICMS todo o procedimento de como se faz para varejista, para não varejista, né? Mas eu tentei aqui elucidar um pouquinho a mudança para justamente chamar a atenção de vocês. Até mais, a gente se encontra num próximo recado, numa próxima notícia. Até mais!